Veja bem, meninos. Arte em 3 dimensões, trajetórias para a arte. Vocês vão encontrar isso no livro de vocês. E vocês vão observar que beleza, que detalhes, olha. Que detalhes bem especial, né? Olha só que maravilhoso. Olha o olho, gente, que precisão esse olho. Que delicioso. Que maravilhoso de ver esses dentes, né? Isso aqui, na verdade, é um alebrije, um artesanato de madeira muito popular no México. Em escultura que o pai aprende a fazer e depois vai passando para o filho, tá certo? Depois a gente verá aqui, olha que maravilhoso, olha que coisa interessantíssima, olha, dá uma curva imensa. E eu não entendo como essa coisa de arte é tão precisa que segura, olha só, a dimensão disso aí em relação a esse homem. Olha que maravilhoso. Isso aqui, na verdade, é um monumento de Tomiotaki, no Parque dos Emissários Submarino, Praia do José Menino, em Santos. Essa escultura foi feita em 2008, tá certo? Ela é de aço, pintada com tinta automotiva. Tinta automotiva é aquela tinta que usa nos carros, tá certo? Ela tem 15 metros de altura e 20 metros de comprimento e 2 metros de largura e pesa 60 toneladas. É incrível, eu acho isso muito incrível. Olha isso aqui, gente. Materiais reunidos em uma colagem. É uma colagem aí. Os artistas dadaístas que fazem essa circunstância aí, certo? Eles criaram a cabeça mecânica e o espírito no nosso tempo. Ele escolheu materiais gastos pelo tempo que um dia tiveram outros usos e funções, como um copo de metal sobre a cabeça, né? O copo de metal que está aqui sobre a cabeça, os parafusos, estão vendo aqui os parafusos, né? Peças de um relógio, não sei se dá para você entender onde é que tá as peças de relógio aí, tá? Peças de relógio, olha que bacana, tá? Uma régua, tá vendo a régua bem na testa? Uma plaquinha onde podemos ver o número 22, certo? Agora, eu quero que vocês observem bem isso aqui. Tenho que girar para vocês olharem bem direitinho. Estão vendo aí uma pirâmide? Estão observando essa pirâmide? As sociedades antigas criaram muitas imagens. Algumas delas tinham função religiosa, como é o caso dessa daqui, certo? Essa daqui, ó, que a gente vai subindo, ela tem 22 por 2, certo? Tem 2 por 2, aliás, 2 por 19 metros e 73 de comprimento. Olha só o tamanho. Olha a grandiosidade, gente. Isso aqui é uma pedra só. E ela foi esculpida nessa pedra, tá certo? Foi numa pedra só. Olha os detalhes, tá certo? Essa esfinge, ela é tridimensional, certo? Ela é gigante, formada por um corpo de leão e cabeça humana. Ó, aqui é o corpo de leão, certo? Muito bem. Bem focado, deixa eu focar melhor. E a cabeça, certo? Humana. Olha aí o queixo, o nariz deve ter sido quebrado com o tempo, né? Chamada esfinge de Gizeh. Certo, gente? O que é ser tridimensional, professora? São obras trabalhadas sobre suportes com profundidade física, ou seja, aquelas que possuem 3 dimensões. A altura, tá vendo a altura? Além da altura, tem largura, ó, começa aqui, olha só, vem para cá. E tem também profundidade, aqui dentro ela tem detalhe, ela vai aí se estendendo, né? Dá para você ver os detalhes, tá bom? Isso é tridimensional. Lembrando, gente, que a escultura é a expressão artística que usa suportes tridimensionais. Ela é remota, essa ideia, né, de arte.
Ela possui inúmeros artistas, alguns deles são até anônimos, que a gente nem conhece, outros a gente conhece, né? Ela é uma forma de arte visual trabalhada e reverenciada até hoje. Do período paleolítico, encontrada nas escavações, essa moça aqui, ó, tá vendo essa moça? Certo? Foi encontrada em escavações arqueológicas localizadas próximo ao Willendorf, lá na Austrália, certo? A escultura expressa uma menina, uma mulher idealizada. Tá vendo aqui? Uma escultura mais conhecida do período paleolítico, com cerca de 11 centímetros de altura. Essa daí é pequenininha, tá? Ela é foi descoberta em 1908 na Áustria. Talvez ela tenha entre 24 e 29 mil anos. Observe bem agora essa, olha. Você está vendo as asas, as dimensões das asas, como elas são, certo? Tá? A Vitória de Samotrácia representa a deusa grega, Nice. Ela é feita em mármore. Tem 355 centímetros de altura. Não é tão baixinha não, tá? Uma escultura helênica, da época do helenismo, que vocês devem estar estudando aí em história. A preocupação artística de imitar a natureza também, né? Figuras humanas que parecem se movimentar, mesmo sendo feitas de pedra. Olha o movimento do tecido no corpo dela, né? Aqui nós temos a Vênus de Milo, de Alexandre de Antioquia. Ela é em mármore, tem 230 centímetros de altura, destaque de escultura clássica grega. Os gregos gostavam muito de expor os corpos, né? Mostrando bem as suas formas, certo? Olha o tecido também fazendo movimento no corpo da Vênus de Milo, né? E eu estou mostrando para vocês aí os detalhes mais específicos, né? Esse é o grande Buda, escultura gravada em pedra em uma montanha na China. Dá para perceber a montanha? Bem aqui, ó. Aqui do outro lado, dá para perceber a montanha. Olha aqui, olha a escultura bem direitinho, ó, esculpido bem direitinho o braço, a mão, essa parte das pernas, né? E aqui do pé, né? É uma montanha na China, há mais de 1.200 anos, com 71 metros de altura. Vocês imaginaram aí? Isso na Europa, durante a Idade Média. Esse monumento aí é a escultura de William II, oferecendo o quê? Uma catedral. Olha a catedral que está na mão dele. Ele oferece essa catedral à Virgem Maria, certo? É em Monreale, província de Palermo, lá na Sicília, dentro de um país chamado Itália, tá? Olha a riqueza como se fosse o tecido, gente. Olha que delícia, Tá vendo aí, gente? Muito delicado, muito interessante. É porque eu não tô com a imagem completa, tá certo? Olha que bacana. Mas dá para vocês verem o detalhe da barba dele, né? Entendeu? São artes dedicadas a reis e rainhas, são artes dedicadas à cultura, que se tornaram nos nossos dias patrimônio mundial, né? Da humanidade. Não é só deles, é de todo mundo. Eu vou mostrando para vocês algumas outras esculturas que representam o barroco. E o barroco pertence a uma escultura renascentista. E o que é renascimento? É também um período artístico que aconteceu nos séculos XIV e XV. O tempo do Renascimento é considerado um monumento da história dos grandes.
houve muitas descobertas, né, na arte, avanços, inovações, algumas coisas que eram voltadas para o ideologismo. Já o barroco, que é esse que eu estou mostrando para vocês, né, essas imagens aqui, ela se originou na Europa, tá? Ainda continuando a falar do barroco, e aí eu mostro para vocês uma imagem renascentista, com detalhes específicos, esculturais, olha só. Olha só como os renascentistas amavam expor os corpos, né? Colocar os detalhes, misturar a fé, né? Com a anatomia, com a matemática, né? Eles colocavam, dentro dos renascentistas, tanto colocavam elementos da mitologia grega, nobres, burgueses, como os católicos, tá certo? Essa é um exemplar disso, a Pietà, tá certo? Já os barrocos, como eu comecei a contar para vocês, eles, no continente americano, foram introduzidos pelos colonizadores espanhóis, certo? Na pintura, é caracterizado por contrastes luminosos e a composição é assimétrica, né? Já na escultura e arquitetura, firma-se entre volumes e movimentados detalhes. Olha só os detalhes aí, ó. Se você vê, tem até o escrito dentro desse papiro que está na mão desse apóstolo, né? Certo? Tem umas formas mais arredondadas, dando detalhes dos rostos. Estou tentando aproximar para ver, mas não está dando certo, tá? Mas os detalhes aí, ó, do rosto é bem, tá vendo aí, ó, significativo, como tá bacana? Dá para vocês verem os detalhes mesmo? Todos os detalhes bem definidos, a pena, tá? Tudo bem, né? Bem considerado. Como eu falei aqui para vocês, ó, tem os escritos aqui, ó, dentro do papiro, tá certo? Tem os escritos e tudo mais. Tá vendo? Essa era a realidade dos barrocos. Ainda baseado na arte grega, tem aqui, ó, o neoclassicismo. Olhe bem para essa escultura da Diana Caçadora, né? Do Jean-Antoine Rodin, escultura de bronze, essa, certo? O neoclassicismo, ele tem inovações e tendências artísticas. A arte do equilíbrio, olha só, ela está na ponta do pé, né? A clareza e a proporção, tá vendo? Olha aqui mais. O romantismo apareceu por volta de 1800 na Europa, propondo uma nova relação com o mundo, idealizada, subjetiva. Você vê aí, olha, como se a pessoa tivesse realmente asas para dar conta de tudo, né? É uma ideia com a valorização do sonho, né? A valorização da emoção, não é assim? Aí eu te mostro essa escultura do Pensador, de Auguste Rodin, né? Um importante escultor francês que acompanhou as mudanças do seu tempo. Uma escultura de bronze, 189 centímetros de altura, né? Com 140 de profundidade, certo? O realismo surgiu na segunda metade do século XIX na Europa. O interesse de retratar o povo, os lugares, os acontecimentos do dia a dia, chamando a atenção geralmente por elementos políticos, né? E aí a gente chama a atenção para os tempos modernos, né? Olha que escultura diferenciada. No final do século XIX, início do século XX, esculpir, criar, vai se transformando, né? Vai tomando outros rumos. O que é que você está vendo aí? Né? Violões, né? Inúmeras possibilidades. Expressionistas, abstratas, tantos outros detalhes, outras tendências, né? Certo? E ali você viu aquela imagem que é do Picasso, né? Aqui a gente já vai ver do Umberto Boccioni, né? Olha só, parece o vento, parece que ele está sendo levado pelo vento. É assim? A mudança na arte, olha como ela é diferente. Já as artes hoje, elas são usadas para refletir, né? Para tentar, né? Fazer as pessoas pensarem um pouco mais, refletir, né?
Essa daqui representa a mobilidade urbana, que dá para você ver nos detalhes que são muitos carros, né? Como se a gente tivesse um aglomerado imenso, né? Desproporcional. É assim? Essa daí é do Eduardo Rua, não consigo dizer o nome dele direito, né? Elementos pequenos que fazem criar um emoldurado enorme. Dá para ver pela diferença entre essa árvore e todo o resto dimensionado dela, né? A gente também tem a arte sem fronteiras. Tá vendo esses 4 círculos aí? Esses 4 círculos, na verdade, é um monumento à imigração japonesa, que foi inaugurado em 1988. São concretos pintados. A escultura é de Tomi Ontake. Está localizada em frente ao Centro Cultural de São Paulo. São 4 faixas de 12 centímetros de concreto, certo? Aí a gente teve, isso aí representa o surgimento, né, que aqui no Brasil, dos refugiados, né, do poder de agregar essas pessoas ao nosso país. Nosso país recebe essas pessoas, né? Os refugiados são pessoas que elas são perseguidas lá no país dela, e aí ela, por algum motivo, né, por causa da raça, da cultura, da religião, da opinião dela, ou da política a qual ela pertence, né? E aí elas são forçadas a deixar seu país de origem para vir para outro país, tá certo? É o que aconteceu com alguns, como é o caso da Tomi Otaki, né? Que fez essa homenagem, né, aos 80 anos de imigração japonesa e criou esse Nikkeis, que é o nome dessa escultura aí, tá bom? A dama da arte, gente, olha, é a Tomi Otaki, em Santos. Ela é a dama da arte porque ela, além de ter feito aquele outro que eu já mostrei para você, ela nasceu no Japão, essa mulher, e aos 23 anos ela viajou para o Brasil. Olha a carinha dela aqui, que maravilhoso. Que coisa interessante. Certo? Ela agora já tem, né? Ela passou 45 dias para chegar aqui, pelo Porto de Santos, vindo pelo mar. E ela é conhecida como a Dama das Artes Visuais. Ela é extraordinária, tá certo? Agora vejam isso aqui, gente. Olha que monumento enorme, que coisa bonita. Parece com aquele que a gente começou a aula, né? Então, esses são alebrijes, né? Ele espalhado por toda a cidade do México, ou todas as cidades lá no México, tem uma forma dessa, certo? Esse aqui foi feito para participar de um festival. Olha que coisa bacana. Olha os detalhes. Tá vendo? Ele é feito em madeira, tá? Elas são enigmáticas, coloridas. Pertence a uma tradição. Também olha o olho, como eu falei antes, ó. Isso aí é feito de madeira, de massa de modelar ou de papel jornal, que se transforma em papel machê, tá certo? Essas são figuras híbridas, né? Certo? Há várias maneiras da gente expressar a arte, você pode ter certeza. Olha o povo aí aglomerado para admirar essa arte, bem de perto. Estão vendo? Olha bem o detalhe aqui, ó. Dá para a gente ver a parte de papel e dá para a gente entender a parte de madeira. Principalmente no suporte, nos detalhes dos pés, né? Das garras, que a gente pode chamar de garras, né? Tá certo? E aí, veja bem, olha, eu quero que você siga essa oficina 2, que está no seu livro, o Toy Art, ou arte lúdica, né? Uma linguagem bem atual, né? Isso aí é para criar o quê? É para criar, como eu posso dizer para vocês, para criar um personagem, né? Para modelar, remodelar ou customizar bonecos. É assim? Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão seguir isso aqui, ó. Certo? Vocês tanto podem fazer com papel, como eu quero que vocês se expressem, principalmente com argila, ó. Certo? E criarem a história que vocês quiserem e traga para a gente. Mostre para a gente, tá?
faça o videozinho, faça a imagem e bote, certo? Tá? Essa foi a nossa aula de arte de hoje. Então, preste atenção, continue estudando, leia o seu livro. Eu vou colocar as páginas lá no Google Classroom e eu quero que você faça um comentário aqui sobre essa aula, tá bom? Se você gostou, se você entendeu, se você achou interessante ou se não. Um beijão, obrigado por você me acompanhar.